Como vocês sabem, meu nome é Enéia Nascimento, eu sou assessora de casamentos e hoje eu quero dar dicas de como você vai fazer para criar a sua lista de presentes para o casamento. A primeira dica que eu quero dar é para você buscar os espaços para você cadastrar a sua lista. Existem listas online e listas presenciais, vamos dizer assim, em lojas que são físicas, como Casas Bahia, Pressolândia, Camicado, aí vai da imaginação de vocês e também do que vocês querem para casa de vocês. Às vezes o que está faltando é móvel, às vezes o que está faltando são utilidades domésticas, então os noivos eles vão se moldando dessa forma. Um dos pontos positivos da gente criar em loja física é que abrange todo mundo. Aquelas pessoas que são mais ligadas, elas conseguem fazer as compras pela internet, e as pessoas que são mais tradicionais, elas conseguem ir até a loja física, pegar o presente, escolher e dessa forma depois efetuar o pagamento e esse presente chega para vocês. Uma das vantagens de você criar a lista de presentes, seja pelo site ou em uma loja física, é que você evita de você ganhar presentes semelhantes. Porque quando você faz o cadastro em uma loja, vamos dizer que você fez um cadastro na loja X, não vou citar nomes. Mas você foi lá, fez o cadastro nessa loja e ganhou 3 faqueiros e nenhum jogo de copos. A própria loja ela vai te dar esse valor, vai reverter esse valor que você recebeu em dinheiro e você pode escolher o que você quer trocar. Assim, você não fica recebendo presentes iguais. Isso foi, inclusive, uma dúvida de uma das clientes, uma das noivas que ela colocou aqui, como evitar ganhar presentes repetidos. Dessa forma, a partir do momento que você cadastra uma lista, seja numa loja física ou em um site, você não vai ganhar um presente repetido, porque por mais que você ganhe, você consegue ali trocar esse presente por um item que seja mais importante para vocês. Legal? E aí tem aqui uma dúvida que chegou sobre onde e como criar o site de casamento. Onde? É só você colocar lá. Bota no Google, coloca lá, sites de casamento, como criar. Vai aparecer uma série de plataformas. O que você precisa avaliar nessas plataformas? Primeiro, qual que é a taxa de retenção do site. Quando você faz uma lista de casamento em sites especializados em listas, geralmente eles retêm um valor referente aos presentes que vocês recebem. Por exemplo, essa taxa aí ela vai variar de 3,5% a 4,5% de cada presente. Como funciona? Na prática, os noivos vão receber, por exemplo, um presente de R$100. Se esse site retém 4,5%, vocês vão receber em dinheiro R$ 96,50 e o site vai ficar com o restante, com os R$ 4,50. Essa taxa auxilia os sites à manutenção, a fazer a realização das compras, então é uma proteção para os noivos também. É um dos itens que vocês devem avaliar, porque dependendo quanto maior a taxa, mais vocês vão perder em presentes. Quanto menor a taxa, melhor para vocês, que vocês vão recuperar um dinheirinho a mais. Outro ponto que vocês devem analisar na hora de criar um site de casamento é o tempo e como é feito o repasse de valores para os noivos. Então, como funciona? Quando vocês criam um site de casamento, em qualquer site, em qualquer plataforma, ele tem um tempo de repasse. Seu convidado vai lá, ele vai fazer a compra de um jogo de cama de R$100. Você recebeu esses R$100, o site ele recebe, ele demora uns dias para processar essa compra e mais alguns dias para enviar esse valor aos noivos. Alguns sites enviam por e-banks, outro por PayPal, outro direto para a conta. Isso vai estar ali nas normas do site, por isso que é importante você avaliar. Se vocês já são um casal que estão contando com os presentes para fechar alguns itens do casamento, então quanto menor o tempo de repasse, melhor. Outro ponto que deve ser analisado é se esses repasses eles são cobrados ou não cobrados. Tem sites que não cobram 1 ou 2 saques, tem sites que é ilimitados os saques e tem sites que cobram a partir de X saques.
Então, tudo vai depender do que você espera para o seu casamento. Se você acha que você vai precisar sacar aos poucos o valor, é um site X. Se você acha que você vai sacar esse valor de uma vez só, porque você vai só usar na sua lua de mel, esse já é um site Y. Então, avalie esses 3 pontos sempre. O tempo de repasse, o valor da taxa. E o próximo item que eu gosto de conversar também e falar isso sempre é para vocês, na hora de fazerem o cadastro dos presentes, muitos sites eles já têm aquela lista pré-moldada. Eu sempre indico aos noivos para fazerem a escolha de itens de presentes físicos. Por mais que vocês não queiram receber um jogo de cama, um jogo de copo, é muito legal vocês colocarem esses itens na lista de vocês. Quando vocês colocam apenas cotas, os convidados, principalmente os mais velhos, eles perguntam depois para mim, para a assessora, fala assim, nossa, mas ela não pediu nada. Tô vendo assim aqui, eles estão pedindo drinks em Cancún, mas ela vai para o Ceará. Então, os convidados, às vezes, eles têm um pouco de dificuldade de entender. Mas, quando eles veem lá o jogo de prato, o jogo de copo, que é aquele presente que ele gosta de dar para o casamento, é o item que ele escolhe, e aí o valor vai ser revertido de qualquer forma, então não faz diferença para vocês escolherem como que vai ser isso, entendeu? Então sempre cadastrem, mesmo que seja o intuito de vocês fazerem só cotas, seja de brincadeiras, etc. Sempre deixa uns 2 ou 3 presentes físicos que vocês vão ver, inclusive que é o que mais vende no site de vocês, são os presentes físicos. A gente tem isso de achar que o presente físico ele vai vender um pouco mais, sabe? Quais são as páginas essenciais para serem criadas? Uma das páginas essenciais para serem criadas, óbvio, a lista de presentes. Você precisa também incluir um descritivo dos noivos, então você pode colocar a história dos noivos. É legal vocês colocarem uma foto ou um avatar de vocês, ou um desenho para identificar, para o convidado saber se ele está no lugar certo, se ele está no site dos noivos corretos. Porque às vezes é Maria e João. Maria e João tem centenas de Maria e João casando. Então, coloca ali alguma coisa que identifique. Outras partes que são, como eu posso dizer, opcionais. Você pode ou não colocar as fotos dos padrinhos e dos pais, contar uma história dos padrinhos e dos pais. Você pode ou não criar álbuns de fotos. Isso vai depender da plataforma que você vai escolher. Então, isso vai ficar muito variando muito, então não adianta nem eu citar muito. Mas é importante, resumidamente, que vocês coloquem o nome, local do casamento, a data. Coloquem ali também a lista de presença. Se for interessante para vocês, coloquem a confirmação de presença no site também. E se for interessante para vocês, deixa lá para a parte para fazer recado, coloca os padrinhos, coloca os pais, e aí como ficar mais confortável para vocês. Como eu falei, tem que ser uma coisa que fique legal para vocês, que vocês olhem e consigam se ver naquele site. Não adianta nada vocês fazerem um site pré-moldado e não ter um mínimo de identidade de vocês. Como vocês recebem esses presentes do site de casamento? Depende do site. Se vocês fizerem uma compra, um cadastro em uma loja física, isso pode ser revertido em valores dentro da loja. Então, por exemplo, você ganhou 5 faqueiros. Não tem necessidade de ter 5 faqueiros. Então, você vai escolher os itens da loja para comprar com o valor daqueles 5 faqueiros. Se você faz um site de cotas, que eles vão te dar em dinheiro, tudo aquilo que os convidados comprarem, você vai receber via PayPal, pelo Ebanks, pela conta corrente. Isso vai depender do site de vocês. Como eu falei, entra lá nas avaliações, entra no descritivo, procura cada informação e aí você vai ter total domínio do que você está fazendo. Como eu falo sempre, para tudo no casamento você tem que ter domínio do que você está contratando, como você está contratando, onde você está contratando. E um site de casamento, uma lista de presente, também é uma contratação. É dali que vocês vão ter todos os itens do seu casamento. Então é importante que vocês estejam bem alinhados com isso. Presentes na festa. Muitas vezes eu sei que é uma coisa que a gente já não espera mais, não é uma coisa mais tão comum, não é tão tradicional, mas ainda acontece. Então é sempre legal você deixar com a equipe de assessoria ou com a equipe da recepção, seja lá quem você contratou, para que eles façam já a identificação desses presentes. É uma etiquetinha básica, coloca lá a etiquetinha com o nome do convidado que levou.
Deixa um espacinho, leve em consideração que isso pode acontecer. Dos casamentos que eu fiz, sei lá, 70, 80% ganhou pelo menos um presente. Parece estranho, mas não é. Muitas vezes é a tradição da família levar o presente físico, levar aquele jogo de copo, edredom assim é. Gente, edredom é o rei de chegar no casamento. Então quase todo casamento tem um edredom. Então já se programe para de repente, se você receber esses presentes no dia da festa, peça para sua equipe de recepção, para sua equipe de assessoria, receber esses itens, guardar esses itens para você. Passou o casamento, passou a lua de mel, manda uma mensagem, agradece essa pessoa, fica feliz pelo que você ganhou. Pode não ser um item que seja tão compatível ao seu gosto, mas pensa no cuidado e no carinho que o convidado teve para levar isso para você. Então, é legal você também ter esse cuidado e esse carinho de agradecer. Legal? Outro ponto, esse é mais polêmico, tá? Não espere demais da sua lista de presentes. Eu vejo muitos casais se programando o planejamento do casamento, o orçamento do casamento, pensando nos presentes que eles vão ganhar. E, gente, não é bem assim que a banda toca, sabe? Isso é muito difícil de avaliar. Eu já fiz casamentos vamos pôr em números, já fiz casamentos para 150 convidados que os noivos ganharam 50, 60 mil, e eu já fiz casamentos para 300 convidados que os noivos não ganharam nem 10. Entende como não existe um padrão? Tudo isso vai muito de acordo com os seus convidados, como que está a condição deles nesse momento. O quanto eles são conscientes e o quanto eles querem te presentear. Isso não tem como vocês avaliarem e contarem com essa grana. O que vocês podem contar com essa grana é de repente, vocês levarem o dinheiro para a lua de mel, para vocês fazerem um passeio, para vocês comprarem um jogo de cama, para vocês investirem em algum cômodo da casa. Mas não contem isso como primordial, porque não é um item que pode ser levado em consideração. Vocês não conseguem planejar quanto que vocês vão ganhar. É presente, literalmente. Então, não tentem isso, tá bom? O Will tá falando que ele quer ar-condicionado e PlayStation 5 no casamento. Gente, eu já vi lista desse jeito. E eu já vi, sabe o que é pior? Eu já vi o noivo ganhar. Principalmente quando é o noivo, o amigo vai lá e dá um PlayStation 5. Por quê? Porque já sabe que vai jogar. Então, cadastra. Se são seus amigos ali, coloca uma zoeira ali no meio de tudo, vai que você ganha. Ou não, já temos, né, meu? Uma das dúvidas que apareceu aqui na caixinha foi a faixa de preço para o cadastro de lista de presentes. E aí, fica muito a critério, volto de novo a falar, que vai depender muito do seu convidado. Se você já sabe que são convidados mais humildes, que não estão numa situação financeira muito legal, que a gente está vivendo aí, por exemplo, a gente está num momento muito complicado, que quase todos os trabalhos, quase todas as profissões foram impactadas negativamente, não adianta você cadastrar só presente de R$1.000. Às vezes a pessoa não tem esses R$1.000 para te dar. Não é nem que não quer, às vezes ela não tem. Então, por favor, façam com ponderações. Eu gosto de colocar presentes a partir de R$50. Não é uma regra, mas eu coloco presentes de 50, de 70, de 80, de 100, e aí eu vou subindo um pouquinho. O máximo é a mesma coisa do casamento, o céu é o limite. Então, o máximo pode ser, sei lá, R$2.000, R$10.000, a critério de vocês e a critério do que vocês têm de convidados, da situação de cada um. Mas que seja uma coisa confortável e que você coloque presentes de todas as categorias, para que seu convidado, depois, quando ele entrar no site de vocês, ele saiba que mesmo que ele esteja apertado, que ele esteja com problemas financeiros, ele vai conseguir te dar um presente, ele não vai se sentir excluído, sabe? Às vezes o convidado deixa de ir até no casamento porque ele não tem esse dinheiro para investir ali naquele momento e ele fica sem graça. Então, é legal você colocar um presente de 40, 50, a critério de vocês. O Thales perguntando se é bom ter mais de uma lista de presentes. Eu gosto. Eu prefiro ter uma lista em site e uma lista em uma loja física, seja uma fast shop, seja um ponto frio, o que vocês gostarem. Porque, como eu falei,
Quando vocês ganham presente de lojas físicas, vocês têm que investir o valor que vocês ganharam nessas lojas mesmo. Então, não tem como, se você não gosta da loja X, você ir lá fazer a sua lista nessa loja. Não tem sentido. Se você acha que essa loja é muito cara, não cabe dentro do planejamento de vocês, não tem sentido, procurar outra. Mas é muito legal vocês fazerem uma lista numa loja física e numa loja virtual. Dessa forma, você consegue abranger todos os convidados, até aqueles mais velhos que gostam de pegar o presente na mão, eles conseguem presenteá-los. Exatamente, né, Thales? Eu sempre falo isso pra vocês, o céu é o limite. Inclusive, puxa sua orelha, né? Quando você acha que realmente o céu é o limite, porque o céu é o limite, nosso bolso não, já falei isso outras vezes. O Will tá falando que tem casais que pedem passeios na lua de mel. Isso é uma estratégia, como eu falei, quando a gente coloca no site, quando a gente cria um site de casamento, o que você tá colocando ali são presentes fictícios, então você pode colocar passagem da lua de mel, presente, drinks, você pode brincar ali com o seu convidado para ficar mais legal, para ficar mais interativa essa lista, para o convidado entrar e dar risada e pensar no que ele vai te dar, uma coisa mais divertida. Mas se vocês são um casal mais tradicional, coloca lá a TV, um jogo de prato, um jogo de cama. Fica muito a critério de cada casal. Como eu disse, assim como tudo no casamento, tem que ter identidade. Então tragam essa identidade para vocês, tá bom? Exatamente, Thales. VR é o limite. Gente, Thales é um noivo assim, ó. Que eu acho que os noivos deveriam fazer um curso com o Thales de como ser noivo, porque ele sabe, assim, planejar tudo certinho, tudo organizado, tirando quando é o VR. Se aceitar o VR, gente, a hora que aceita, se o espaço aceitasse o VR, a gente tinha o plano master do espaço, porque com certeza é o que mais vale. VR não é dinheiro, né, pra ele. Cotas de lua de mel, que inclusive foi uma das dúvidas que entrou na nossa caixinha de perguntas, se é interessante ou não cadastrar. É isso que eu entendo como a dúvida que só estava escrito sobre cotas de lua de mel. Na hora que a gente faz cotas de lua de mel, existem dois caminhos que a gente pode seguir. O primeiro é criar uma lista própria de cotas de lua de mel. Se você pesquisar, se você procurar nos sites, existem sites que fazem somente isso. Ou seja, assim como é na loja física, você gasta o dinheiro com a sua lua de mel. Então, seja com passeios, com a sua hospedagem e assim por diante. Ou existe a opção de você, dentro do seu site de casamento, criar esses itens que são fictícios e receber esse dinheiro de volta dos convidados. Então, você pode colocar lá viagem de lua de mel, você pode colocar passagem, drinks, jantares e assim por diante. Então, são dois caminhos diferentes. Você pode, inclusive, ter esses dois caminhos, mas é uma questão de escolha que você vai ter que fazer. Não é muito legal você fazer, 4, 5 listas diferentes, porque senão você acaba recebendo um pouquinho em cada lugar. E principalmente quando você está trabalhando com lojas físicas ou sites que você tem que gastar dinheiro dentro desse mesmo site, você acaba tendo um valor muito baixo. E quando a gente casa, você sabe, né, que tudo é muito caro. Então, quanto mais dinheiro você tem, melhor do que se você tiver, R$50 num site, R$50 no outro, R$50 no outro. É mais difícil de você escolher itens. Você acaba investindo para você comprar. Então, por exemplo, até um jogo de copo às vezes não é R$50. Então, você paga lá mais o restante para você comprar o jogo de copos. E isso em todos os sites. Isso pode fazer vocês perderem um pouquinho a mão no orçamento. Mai, como fazer quando a festa foi adiada e ninguém tá dando presente e agora não se viu? Cara, não sei. Essa pergunta você me pegou. Porque, na verdade, eu sempre falo que os convidados, eles acabam entregando presente, eles acabam fazendo a compra dos presentes muito próximo dos casamentos. É muito difícil a gente receber presentes com antecedência. O boom de entrega de presente é nos últimos 15 dias, que quando tá chegando mesmo, os convidados vão lá e compram. É quase que, uma tradição. Nós brasileiros deixamos tudo para a última hora, né? Então, é uma tradição do brasileiro em si.
E aí, quando o casamento acaba, que acontece, que a gente teve que adiar alguns casamentos, é uma reclamação recorrente dos noivos, porque os noivos, muitas vezes, eles tiveram que manter o civil, para não perder o dinheiro que eles já investiram, e aí eles acabam tendo que montar a casa sozinhos, sem presentes nenhum. O que dá para fazer é vocês se apertarem agora, montarem a casa sozinhos, e lá na frente vocês darem um upgrade, tanto na viagem de vocês, quanto na decoração da casa, porque não tem muito o que fazer com o convidado. O Will deu a resposta certa. Ou não convide pra festa. Vai lá e desconvida. Fala assim, ó, querido, eu não quero mais você não. Você já não me deu presente, meu casamento era agora. É uma ótima opção, gente. Dá pra manter isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Tem. Ah, não é dúvida. Eu acho que é isso. Acho que ficou bem claro ali as informações em relação de como a gente monta o site, de como a gente cria as cotas, do que vocês podem colocar, o que vocês não podem, o que vocês devem avaliar. Como eu falei, o site de casamento, ele é como se fosse um fornecedor. Ele não é como se fosse, ele é um fornecedor do seu casamento. Então, ele requer todas as avaliações que os outros fornecedores, que você fez com os outros fornecedores. Quando você vai contratar um fotógrafo, o buffet, o espaço, você não entrou, pesquisou, você não buscou referências, com o site de casamento não pode ser diferente. Afinal, você ainda tem aí uma responsabilidade de que seu convidado está acessando, o seu convidado está colocando os dados dele, às vezes os dados do cartão, então assim, é uma coisa muito séria. Vocês têm que planejar e programar, procurar um site que seja muito sério para que vocês não tenham perda, não somente do valor que vocês deveriam receber, mas também dos dados dos seus convidados, beleza? E é isso, gente. Agradeço a presença de vocês. Peraí, o Thales aqui, ó. Quanto tempo antes do casamento eu devo fazer o site do casamento? Geralmente, a gente coloca o site no convite de convidados, né? Quando a gente vai enviar o convite dos convidados, a gente já coloca, seja uma tag ou a gente coloca lá embaixo o site do casamento ou onde está a lista de presença e assim por diante. Quando a gente entrega o convite do casamento cerca de 2 meses antes, o ideal é a gente fazer os convites antes, né? Porque a gente precisa de tempo hábil para esse convite ficar pronto. Geralmente, a gente faz o convite, a arte, cerca de 6 meses antes. Então, cerca de 6 meses antes, o seu site tem que estar pronto. Então, você já tem que ter escolhido qual vai ser o site, escolhido qual vai ser o domínio, ou qual vai ser a loja que você vai fazer, se tem aqueles papeizinhos, ou se você vai escrever no seu convite mesmo, você já vai ter que definir isso, para que quando os seus convites fiquem prontos, ele já venha com toda a informação. E aí você já entrega pro convidado com aquele negocinho, tipo, a lista de presente tá aqui, viu? Seu convite tá aqui, mas a presente tá aqui. Então o convidado ele já pode se programar também. É isso mesmo, Mai. Deixa a lista de cotas abertas pra próxima festa. E você consegue, para todos os casamentos que foram adiados, o site, você pode entrar no site. Entra lá na parte que você fala direto com o desenvolvedor e informa, tipo, meu casamento foi adiado devido à pandemia. E aí, muito possivelmente, ele vai conseguir fazer um upgrade para você ter mais tempo de site. Então, o site ele fica disponível até a sua festa, até a sua nova data. Dessa forma, você não tem que refazer ou criar outro site ou qualquer coisa do tipo para os seus convidados poderem presenteá-los. E aí, a gente deixa uma deixa ali para o seu convidado, já que o casamento foi adiado. Se ele esqueceu, na hora da confirmação de presença, a gente manda obrigada por confirmar a presença. Se quiser nos presentear, segue o site do nosso casamento. Dessa forma, fica uma diquinha ali para o convidado participar dessa forma e dar um presentinho legal para vocês. Beleza? Mais alguma dúvida? É isso, gente. Agradeço a presença de vocês, agradeço por vocês pelas perguntas. Peço desculpas novamente por não ter conseguido fazer a live ontem. Realmente tivemos alguns problemas técnicos que me impediram de fazer, mas com certeza a ideia era ter feito ontem, não deixaria de fazer hoje. E a ideia, como eu já falei, é trazer cada vez mais conhecimentos para os noivos,
porque eu tô realmente cansada de ver noivos e noivas tristes, chateados, sendo lesados aí pelo mercado, que a gente sabe que não é tão correto. Então, quanto mais conhecimento eu conseguir trazer para vocês, melhor, porque vocês vão cada vez mais armados na hora de fazer as contratações e isso vai só trazer sucesso para o casamento de vocês. Muito obrigada pela presença. Caso precisem de mais alguma coisa, se tiverem mais dúvidas, se quiserem mais lives, só mandar aqui na caixinha, que com certeza eu vou criar o conteúdo para falar para vocês. Um beijão, até já!